Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Revelaction. E no vídeo de hoje, vamos estar fazendo a parte 2 sobre o estudo da carta da Igreja de Filadélfia. Se você não teve a oportunidade de assistir a primeira parte desse estudo, eu vou deixar aqui um card que vai aparecer logo aqui nesta tela. Clica nesse card e você será direcionado para a parte de número 1 sobre o estudo da carta da Igreja de Filadélfia, onde nesse estudo, parte 1, nós já falamos um pouquinho sobre a historicidade, o significado e o período desta igreja. Então, deixado este aviso para você, meu irmão, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Aqui na carta de Filadélfia, meus amados, Jesus ele promete abrir uma porta, meus irmãos, que significa aqui o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. E a partir desta porta aberta, meus amados, a luz sobre a lei de Deus deve ser anunciada para todos os povos, multidões, nações e línguas, mostrando para o mundo que Deus não muda, conforme Malaquias capítulo 3, o versículo 6, e que sua lei permanece para todos sempre. Os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, que foram colocados dentro da Arca da Aliança de Deus, permanece até aos dias de hoje e por toda a eternidade, incluindo até mesmo o 4º mandamento da lei de Deus, que é o Santo Sábado do Senhor. E um outro detalhe é que a presente prova, meus irmãos, com respeito ao sábado, não poderia vir até que a mediação de Jesus no santuário terminasse e ele passasse ali para a sua segunda função como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, meus amados irmãos, os filhos de Deus, os cristãos que dormiram no pó da terra, antes que a porta do Santíssimo fosse aberta no ano de 1844 e que não haviam guardado o verdadeiro sábado do Senhor, agora, meus amados, eles repousam na esperança, pois eles não tiveram conhecimento suficiente, nem a prova sobre o sábado que nós hoje, nos dias atuais, nós temos, desde que a porta se abriu no ano de 1844. E no meio desta grande batalha, meus irmãos, Satanás, ele está tentando alguns do povo de Deus neste ponto, pela razão de tantos bons cristãos terem dormido no pó da terra, nos triunfos da fé, sem terem guardado o verdadeiro sábado do Senhor. Eles estavam duvidando sobre ser ele uma prova para nós agora. Os inimigos, meus irmãos, da verdade de Deus,
tem estado a tentar, meus irmãos, a abrir a porta do lugar santo e fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu no ano de 1844, onde a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos de Deus, está agora brilhando sobre cada um de nós. E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Uma outra porta, meus amados, que foi aberta neste período de Filadélfia, foi uma porta para as missões estrangeiras, pois foi nesta época, meus irmãos, que os cristãos, eles começaram a ver e a sentir que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, era mais do que ortodoxia. Esta foi a era de reavivamentos, de missões, aos quais se seguiram esforços unidos para a conversão geral da humanidade, tais como não houve desde os primeiros tempos. Havia grandes reavivamentos da vida e fraternidade entre os filhos de Deus. Tudo isso nós vemos descrito na 6ª epístola e verificamos na história dos últimos 100 anos. E foi no ano de 1784, meus irmãos, que havia somente 20 postos missionários protestantes no mundo, a metade dos quais nas mãos dos moravianos. A igreja cristã simplesmente não se interessava em missões. Quando Guilherme Carey, numa convenção de ministros no ano de 1786, apresentou a questão da obrigatoriedade dos ministros em levar a mensagem de Cristo a todas as nações, ele foi reprovado e pediram-lhe que se assentassem. Então foi daí que nós temos o surgimento das sociedades bíblicas, que se encarregaram de espalhar as boas novas de Cristo em toda a terra. Um outro fator, meus irmãos, que contribuiu para o surgimento das sociedades bíblicas foi o cumprimento de uma profecia que se encontra em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que fala que uma das cabeças da besta que emerge do mar seria golpeada de morte. Esta profecia, meus amados, estava indicando o fim da supremacia do anticristo, o fim da supremacia papal. E o cumprimento desta profecia, meus amados, aconteceu durante a Revolução Francesa, sob ordens de Napoleão. O general Alexandre Berthier fez uma proclamação em Roma, em 15 de fevereiro de 1798, informando o Papa Pio VI e o povo de Roma que o Papa não devia exercer nenhuma função. O Papa foi enxotado dali por soldados franceses para uma série de locais diferentes na Itália e no sul da França. Ele morreu na prisão, na fortaleza de Valência, em 29 de agosto de 1799. O seu corpo foi deixado insepulto por um tempo. A cidade eterna não tinha mais um pontífice. Foi promulgado um decreto de que nenhum sucessor poderia tomar o seu lugar, ocorrendo assim o cumprimento da profecia, fazendo com que desta forma as pessoas tivessem agora acesso à palavra de Deus, pois durante a época da supremacia papal, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas a partir do ano de 1798 para frente, que seria o ano que marcaria o início do tempo do fim, agora as pessoas teriam acesso à palavra de Deus. E isto ocorreu, meus amados, através do surgimento das sociedades bíblicas. E em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica. No ano de 1816 foi organizada a Sociedade Bíblica Americana. E em seguida foram organizadas as Sociedades Bíblicas Escocesa e Alemã. Se o conteúdo deste vídeo estiver abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. O período desta igreja, meus irmãos, é descrito de maneira positiva por Jesus, aqui no versículo 8, quando ele diz: "Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome."
Filadélfia, meus amados, não foi somente um tempo de notável atividade nas obras das missões cristãs e na distribuição da Bíblia, mas foi também um período muito importante no cumprimento da profecia bíblica e de espera pelo breve advento de nosso Senhor Jesus. O cumprimento dos sinais dados por Jesus, como o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no ano de 1755, o escurecimento do sol e a lua como sangue no dia 19 de maio do ano de 1780, a queda das estrelas no dia 13 de novembro do ano de 1833. Estes sinais, meus amados, serviram para despertar o mundo para a proximidade do juízo e da volta de Jesus. Em partes longínquas e espalhadas do mundo, homens começaram a examinar a palavra do Senhor. E, independentemente uns dos outros, eles chegaram à mesma conclusão, de que o fim estava realmente próximo. Aqui no versículo 9, meus amados, Jesus nos diz que ele fará que alguns dos que são da sinagoga de Satanás venham a prostrar-se aos pés dos santos e conhecer que Jesus nos amou. O que isto significa, meus amados? Quem são estes aqui que fazem parte da sinagoga de Satanás? Meus irmãos, este grupo aqui, meus amados, representam todas as igrejas caídas que crucificaram de novo o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério público. E aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo que na hora da tentação que está para vir sobre o mundo todo, o verdadeiro caráter deles será revelado e eles, meus amados, reconhecerão que estão perdidos para todo sempre e oprimidos, angustiados de espírito, eles cairão aos pés dos santos. Já aqui no versículo 10, meus irmãos, Jesus ele nos promete que para aqueles que guardaram a sua palavra, a palavra da sua perseverança, o Senhor promete para estes que ele os guardará na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, está iminente diante de nós a hora desta grande tribulação que há de vir sobre o planeta inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra, conforme aqui Apocalipse capítulo 3, o verso 10. Todos aqueles cuja sua fé, meus irmãos, não estiver edificada sobre a rocha, não estiver firmemente estabelecida na palavra do Senhor, estes, meus amados, serão enganados e vencidos pelo diabo. Os que sinceramente buscam ao Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, buscam o conhecimento da verdade e se esforçam, meus amados, a ter uma vida sobre o altar, em purificar a sua alma através da obediência aos mandamentos de Deus, fazendo assim o que podem, a fim de preparar-se para este grande conflito, para esta grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Este, meus irmãos, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Pois Jesus aqui nos promete: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Esta é uma promessa do nosso Senhor Jesus. Mais fácil, meus irmãos, seria ele enviar todos os seus anjos do céu para protegerem seu povo do que deixar uma vida que nele confia ser vencida pelo poder de Satanás. O versículo 11 nos diz, meus irmãos, que Jesus ele vem sem demora e ele nos adverte: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O trono e a coroa, meus irmãos, são símbolos de uma condição atingida. A coroa aqui, meus irmãos, é um símbolo de vitória sobre o próprio eu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 12, Jesus ele diz para o vencedor: falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Que palavras maravilhosas, meus irmãos! É isto que Deus ele fará com aqueles que forem vencedores no final desta grande batalha. Será uma honra, meus amados, ter o nome de Deus gravado em cada um dos seus filhos. Que Deus maravilhoso! E que você que está assistindo esse vídeo, meu amado, e ainda não tomou a sua decisão de estar do lado de Cristo Jesus, que a partir de hoje você possa tomar essa decisão na sua vida de fazer parte do reino de Deus, daqueles que serão como colunas no santuário do Deus eterno. Ouça, meu amado, o que o Espírito Santo aqui diz às igrejas. E para que eu saiba que você chegou até aqui deste vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: Nova Jerusalém. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias verso por verso desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.